A Assembleia lembra o 82º aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. A Assembleia homenageia policiais militares portadores de deficiência. Os jovens deputados deram um show de democracia e cidadania durante o Parlamento Jovem da Assembleia. E os pais, claro, se encheram de orgulho. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem as informações sobre os trabalhos parlamentares de hoje. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silvia Garcia. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde. Hoje, segunda-feira, como de praxe, não há sessão deliberativa, ou seja, não há discussões nem votações de projetos de lei. A tribuna fica à disposição dos parlamentares para os pronunciamentos sobre temas livres, sobre os assuntos de interesse de cada mandato dos deputados. Uma informação importante, na semana passada, terça-feira, terminou a fase de pauta do Orçamento Estadual de 2015. A peça orçamentária ficou em pauta para o recebimento das emendas parlamentares por 15 sessões. Até aqui foram 9.679 emendas já apresentadas. Esse número ainda não está fechado. Terminada esta fase, o projeto de lei do orçamento vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para a votação do relatório, e o prazo final para a votação no plenário é no dia 20 de dezembro. Lembrando que a peça orçamentária para o ano que vem no estado de São Paulo prevê a arrecadação de 204 bilhões de reais para o custeio e também investimentos. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. 94 estudantes que viveram a experiência de ser deputado por um dia deram um show de cidadania e democracia aqui na Assembleia Legislativa. Falta de moradia, escassez de água, precariedade na saúde. Os jovens parlamentares mostraram consciência sobre os problemas da população. E apontaram soluções com os projetos apresentados aqui no Parlamento Paulista. Em 16 edições do Parlamento Jovem, mais de 1.500 estudantes tiveram a chance de apresentar projetos e de votar nas propostas dos colegas. Da tribuna, todos justificaram suas ideias para o plenário. Esta jovem parlamentar propõe a obrigatoriedade de vagas para o menor aprendiz nas prefeituras municipais. Eu acho que tem muitas oportunidades, só que tinha que ainda ter mais, porque o Brasil é um país que precisa de desenvolvimento. Então precisa de recurso para isso. A revitalização de prédios abandonados para garantir habitação em boas condições às pessoas de baixa renda foi defendida pelo garoto Lucas, preocupado com a falta de moradias em Sorocaba, sua cidade. A gente captou as ideias de todos e percebemos que isso era ainda é muito discutido no nosso país e há várias famílias sem ainda as casas deles. Em tempos de água, os deputados jovens do Partido da Natureza lançaram suas propostas. Os produtores rurais poderiam preservar as fontes, olhos d'água que existem em sua região, em sua propriedade. E um programa de conservação e uso racional da água nos prédios públicos. E agora já está em falta. Já tem bastante gente que não está tendo, né, em locais públicos, assim. Aí, no caso, economizar em torneiras, assim, o que seria gasto seria o que você poderia gastar numa conta de água, assim, como você está gastando, ainda pode faltar depois. A deputada jovem do Partido da Saúde defendeu o acompanhamento médico nas escolas. Os mini postos de saúde teriam um agendamento 2 vezes por semana com cada profissional especializado. Aí cada aluno iria lá, agendaria e iria consultar, tendo em conta que já iria levar, se precisasse de algum medicamento, ele já iria pegar o medicamento direto da escola, do mini posto que teria lá. Não precisaria estar comprando em farmácias ou indo em postos de saúde pedir. É na hora de fazer a lição de casa que o aluno mostra o que aprendeu na sala de aula. E aqui no Parlamento Jovem não é diferente. Depois de passar um dia inteiro conhecendo ideias pensadas para melhorar o mundo, essa turma sai daqui com a certeza de que agora sabe muito mais. Amadureci muito e aprendi muitas coisas sobre a política. Eu entrei pensando que aqui era uma coisa, estou saindo muito contente porque superou aquilo que eu pensava. Jovens do alto de seus 12, 13, 14 anos de idade
dizem o que sua geração precisa saber sobre o que eles aprenderam neste dia. Nesse projeto do Parlamento Jovem eu acabei aprendendo muito mais sobre política do que eu sabia antes de chegar aqui. Eu acho que principalmente esse ano que teve o ano de eleição, a gente ouviu falar muitas coisas, né? Principalmente muita coisa ruim. E eu tinha uma visão muito ruim sobre a política. E quando eu vim pra cá, eu tive uma outra oportunidade de ver a política de uma outra forma. Uma forma que eu gostei bastante. E a experiência dos jovens parlamentares foi dividida com os pais. O sentimento era um só: orgulho de ver os filhos e até netos pensando em construir um país melhor. Eles desceram do ônibus no maior estilo. A maioria dos meninos de terno, deputados e engravatados pela primeira vez na vida. Como é Assembleia Legislativa, tem que vir uma formalidade padrão, né? Então tem que usar um terno. Qual que é a expectativa hoje? Vencer, né? Fazer meu projeto ser escolhido e aprovado pelos deputados da Assembleia. As meninas vieram de salto alto. Bom, nem todas. Também pode ser deputada de tênis. O importante é vestir a camisa e defender o projeto. Sempre foi um sonho meu estar aqui presente e eu espero realizar esse sonho da melhor maneira possível e não somente me beneficiar, mas beneficiar a todos também. Chique você já tá, né? É, ainda bem. E nada mais chique do que entrar no plenário como deputado por um dia. A Elisimara caprichou na produção que a sessão oficial merece. Eu pensei em utilizar um vestido e pôr um blazer que é um pouco mais clássico e um saltinho mais baixo para aguentar o dia inteiro. É algo novo que eu estou aprendendo e que eu vou levar para a minha vida inteira. Estou compartilhando muitas amizades, conhecendo bastante gente. Compartilhar e registrar cada momento desta experiência única. Missão para os pais corujas. Munidos de máquina fotográfica, eles curtiram tanto quanto os filhos. A emoção é muito grande, a oportunidade que eles estão tendo, a experiência de vida que eles estão passando. Olha, a gente fica... É uma mistura de orgulho, com emoção, com nervosismo. E quando a Laís, da tribuna, fez o juramento de posse dos jovens deputados, o coração de uma professora bateu tão forte como o de uma mãe. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, buscando promover o bem geral do Estado de São Paulo dentro das normas regimentais. Podemos aplaudir? Todos os nossos deputados e deputadas declarem possados nessa 16ª legislatura do Parlamento Jovem Paulista. Ela fazendo esse papel de cidadã brasileira, nossa, muito orgulhosa, como professora e como mãe, né? No Parlamento Jovem, quem diria? A Nicole, filha da Valesca, foi eleita presidente da Assembleia Legislativa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram em mim e aos que não votaram também. Espero, eu e minha chapa aqui em cima, podermos conquistar a confiança daqueles que não nos acharam dignos de tomar posse dessa mesa. Desejo a todos um bom dia aqui no Parlamento Jovem e boa sorte e que todos apresentem seus projetos muito bem. Obrigada. A Nicole, ela sempre foi muito interessada pelas questões sociais, assim, ela se revolta, ela sempre pergunta, questiona. Então, assim, eu acho que está no DNA dela já defender as pessoas. Eu fico muito orgulhosa desse propósito. A mãe sempre baba. Depois ver essas crianças aí procurando um futuro melhor para eles mesmos. Isso emociona a gente. Ah, dona Maria Inês, pode chorar à vontade. A senhora é mãe 2 vezes e a avó sempre sabe das coisas. A cabecinha deles pensando em coisa melhor, né, para o país, porque o país está tão, né, sofrido, né, não é verdade? Tanta coisa ruim acontecendo, né? Então a gente fica feliz em ver esses jovens aí. E hoje à tarde, uma audiência pública aqui no Parlamento Paulista vai discutir os problemas relacionados ao autismo. E quem tem essas informações neste momento ao vivo é o repórter Jorge Machado. Jorge, boa tarde. Muito boa tarde. A situação dos portadores de autismo é considerada alarmante.
Eles correm o risco de perder o direito à inclusão social devido a um pedido do Ministério Público Estadual de extinção de uma ação civil que trata da garantia dos direitos dos autistas. Daí a necessidade dessa audiência pública em caráter extraordinário. A cidadania dos autistas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A precursora da multiterapia, Loude Olivier, já é uma das palestrantes confirmadas para esse encontro que começa às 14 horas, deve ir entre 14 e 18 horas, e a solicitação é do deputado Carlos Gianazzi com o PSOL. Deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Sérgio Silvia. Ok, Jorge. O Jornal da Assembleia volta depois do intervalo. Até já. E vamos direto ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo a repórter Viviane Cesarino. Ela acompanhou a sessão solene que lembra os 82 anos de Revolução Constitucionalista de 1932. Boa tarde, Viviane. Oi, Silvia, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, nessa sessão solene, 36 pessoas receberam a medalha da Constituição. É uma medalha que tem 50 anos, olha só. E essas pessoas quem são? Desembargadores, coronéis da Polícia Militar, também juízes, pessoas que, segundo o Major Olímpio do PDT, que é o deputado que solicitou essa sessão solene, são pessoas que encarnam o espírito da Revolução de 32, ou seja, o espírito constitucionalista. E o que mais se falou aqui nessa sessão é que São Paulo nunca quis a separação nessa questão da Revolução, nunca quis ser separatista, quis sim uma volta da democracia, né, o fim da ditadura de Getúlio Vargas e uma nova Constituição que acabou acontecendo no ano seguinte. Agora, para lembrar todo mundo dessa história tão importante de São Paulo, aconteceu aqui uma encenação com tiro e tudo, viu? Tiro, claro, não foi de verdade, mas assim, muito real. E quem realizou essa encenação foram 300 alunos, soldados em formação da Escola Superior de Soldados. Eu vou conversar agora com o Major Luiz Edson Gonçalves, que organizou toda essa encenação e vai contar pra gente. A gente está assistindo, né, umas imagens agora super reais de uma revolução que não teve só o 9 de julho como data importante, né, Major? Começou em maio. Por quê? O que aconteceu? O que vocês encenaram aqui? Bom, a ideia é demonstrar o que realmente foi o movimento. O movimento, ele sempre quis uma Constituição, tirar a ditadura de Getúlio Vargas em prol de uma Constituição. Ela começou em maio, eclodiu em julho, né? E no dia 2 de outubro foi cessado as hostilidades. Então, nós, lá na Escola Superior de Soldados, a gente teatraliza esse evento, até para demonstrar o civismo à nossa juventude, que falta muito hoje, né? E foi um brinde maravilhoso a gente comparecer aqui na Assembleia Legislativa e poder encenar esse evento que aconteceu em São Paulo, mas em prol do Brasil. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pela encenação super real, super bacana, muito obrigada. Vamos conversar então agora com os nossos deputados que participaram aqui da sessão solene. Deputado Edson Ferrarini, obrigada por ter esperado para a gente entrar ao vivo. O pai do senhor, o senhor comentou aqui quando veio à tribuna, ele lutou em 32, quer dizer, é um episódio muito marcante na vida do senhor, bem de perto. Sem dúvida alguma. Como eu participei de todos esses movimentos, ouvindo na sala da minha casa, é como se eu participasse dessa história, e o meu pai mostrava para mim o orgulho de ter participado, de ter sido constitucionalista. O que nós queríamos de volta era a Constituição, era o fim da ditadura imposta por Getúlio Vargas. E hoje aqui o Major Olímpio, o deputado Major Olímpio, ele conseguiu trazer e fazer com que toda essa encenação mostrasse para os mais, os leigos, vamos dizer assim, tivesse uma vivência de como foi a Revolução de 32, como foi o seu início no dia 23 de maio, enfim.
para mim foi um motivo de grande orgulho e quero cumprimentar o Major Olímpio por ter essa iniciativa que foi fantástica. Muito obrigada pela entrevista. Major, obrigada também por ter esperado a gente. Essas pessoas que agora vão embora com essa medalha no peito, essas 36 pessoas, o objetivo é esse mesmo, que elas encarnem esse espírito constitucionalista. Qual que é a importância de se ter esse espírito hoje em dia? É fundamental, primeiro, para deixar claro o espírito de 32, que não tinha nada de cunho separatista nem nada, pensávamos como continuamos pensando num único Brasil, um único país. Naquele momento, a luta era justamente para termos uma Constituição. E a luta, se nós perdemos no campo militar, ganhamos como sociedade, porque 2 anos depois nós tivemos a Constituição de 34. Então, se nós estamos hoje aqui falando num ambiente democrático, nós devemos a luta, o suor e o sangue das pessoas com os ideais de 32. No segundo momento, a valorização das pessoas que lutaram e daqueles que têm esse espírito, isso foi o objetivo de 1962, aliás, há 52 anos, a Assembleia Legislativa ter criado a Medalha da Constituição e, em 2002, houve uma adaptação dizendo da possibilidade de, não necessariamente só aqueles que lutaram ou participaram, até porque o tempo fez com que da total impossibilidade pela presença física das pessoas que lutaram em 32 e se estendeu a possibilidade de se conceder a medalha a pessoas que encarnem o espírito da ética, do civismo, da defesa da pátria, da defesa dos valores maiores da sociedade. E eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade, nos últimos 7 anos que fui deputado, de presidir esta sessão solene. Humildemente, como um policial que sou, eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa difusão da história. Por quê? Após 32, nós tivemos uma situação ainda que nós estamos com 82 anos da Revolução e ainda hoje nós não temos no ensino oficial o estudo amplo do movimento constitucionalista 32. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Desculpa interromper, a gente vai ver mais algumas imagens da encenação, deputado. Eu entrevistei um senhor que era escoteiro na época da Revolução. E ele vive saindo com essa roupa da Revolução e dizem na rua para ele se ele era do Vietnã, de que guerra que ele era. As pessoas não se lembram mais dessa Revolução. Por que será que a gente tem essa memória tão curta de um assunto tão importante como esse? Exatamente porque continuou o período Vargas, houve uma série de medidas intervencionistas em São Paulo, prejuízo, inclusive com o banimento do país de pessoas que lutaram naquele momento, não com armas na mão, mas, por exemplo, Carlos de Souza Nazaré, que hoje nós achamos só que é uma ruazinha na travessa da 25 de março. O Carlos de Souza Nazaré era um jovem presidente da Associação Comercial de São Paulo. E ele que começou o Dei Ouro para o Bem de São Paulo, o Dei Ouro para o Bem do Brasil, onde acabou arrecadando fundos para que se pudesse constituir uma força militar em um espaço de tempo tão curto. E acabou sendo banido do país, foi morrer em Portugal. Então, e se proibiu completamente no ensino oficial brasileiro o estudo. E até hoje nós não temos nas grades curriculares, se passa muito rapidamente pela Revolução Constitucionalista de 32, o que é um pecado histórico de a juventude hoje desconhecer a verdadeira história. E a Sociedade Veteranos 32, aqueles que conhecem toda essa luta e o que aconteceu de fato,
tem um desafio muito grande. Por isso que se constitui hoje em núcleos pelo interior da Sociedade Veteranos 32, já são mais de 30 núcleos, tentando difundir, hoje usando as redes sociais, para difundir a história do movimento constitucionalista de 32. Muitas vezes usado de forma equivocada, no momento em que houve algumas manifestações, alguns arroubos de insatisfação após o segundo turno das eleições, nós tivemos alguns movimentos radicais usando a marcha Paris-Belfort, que foi o símbolo do movimento constitucionalista 32, para falar da separação do Sul e do Sudeste. Ao ponto que houve até uma intervenção da Sociedade Veteranos 32 dizendo: nem em 32, nem agora, nem em momento nenhum, nós vamos fazer uma defesa ou qualquer espécie de apologia a separatismo do país, seja de São Paulo, seja do Sul, Sudeste, de forma nenhuma. E até o Coronel Ventura fez questão de falar disso na sua fala, porque fica aparecendo, olha, o movimento constitucionalista 32, não, eles são radicais que querem a separação de São Paulo. Não tem nada disso no espírito, na preservação da memória e dos ideais de 32. Eu sou apenas mais um apaixonado pela história do movimento constitucionalista 32, porque eu entrei menino com 15 anos na academia do Barro Branco e a Polícia Militar preserva a história de 32, transmite nos seus cursos, a Escola de Soldado faz essa teatralização até para que os seus alunos possam conhecer, todo aquele que ingressa na Polícia Militar possa compreender toda a dificuldade e o esforço que nós tivemos. Você imagina que em 32 a Força Pública tinha 10 mil homens e se montou num espaço de pouco mais de 3 meses, de confrontação 87 dias, com 100 mil pessoas. Então nós tivemos 90 mil voluntários em ação no fronte. Então você imagine, se você alimentar 90 mil pessoas, você tentar treinar, você tentar armar, você tentar transportar. Isso com as condições de 32. Nós tivemos uma coisa inédita naquele movimento em 32, foi a participação da mulher. Muitas vezes se fala, a participação da mulher. Elas foram voluntárias na Cruz Verde, na Cruz Vermelha, elas costuravam. Não, de forma inédita na história do Brasil, nós tivemos uma mobilização, e era principalmente pela Rádio Record, que tinha o maior veículo de difusão e de comunicação naquele momento, limitado, rádio, mas de mães, esposas e mulheres, de expoentes femininos que foram elas quem deram o suporte, a coragem e a cobrança para que os homens se alistassem. É uma coisa impressionante, você pega os depoimentos da época e a mãe dizendo: eu prefiro ter o filho morto do que ter um filho covarde. A esposa, a mãe, a noiva dizendo: chegou o teu momento de defender a sociedade. Então, se você pegar só isso na história, quando se fala da participação da mulher, em 32 nós tivemos historicamente essa mobilização. Quem deu um chacoalhão na sociedade foram as mulheres. E isso nós não encontramos nem quando se fala em valorização ou participação da mulher. Eu fui encontrar na história e você fala, nossa, mas que... E realmente, foi de um ineditismo a força e a mobilização de lideranças femininas, estimulando a participação e o voluntariado, a manutenção dos homens no campo de batalha, mulheres, que teve uma mulher, ela é até chamada de Maria Soldado, porque ela se disfarçou de homem para ir para o fronte. Ela era empregada doméstica, em São Paulo, ela se alistou como homem, vestida de homem, só descobriram que se tratava de uma mulher porque ela foi ferida no campo de batalha. Tudo isso está na nossa história. Se você for na Europa, você vai encontrar museus, você vai encontrar centros, você vai encontrar sociedades que foram criadas, estimuladas, muitas vezes até com recursos públicos, e propriamente com recursos públicos, porque é a cultura, é a história de um povo.
E aqui nós temos essa dificuldade muito grande. Nós temos o nosso obelisco aqui, que agora que vai ser aberto, uma luta terrível para a liberação de recursos. O governador chegou a vir aqui em evento e assinar a liberação de recursos aqui. Depois da assinatura aqui, ficaram mais 2 anos sem se fazer a reforma. Agora que vai ser disponibilizado novamente para ter a visitação pública. Você pega em muitos países, isso é muito diferente. Em atos até menores, a valorização é maior. E tem uma coisa na história que diz, se você não conhece o seu passado, você não consegue entender o presente e você não tem visão de futuro. Então é muito importante a transmissão da verdadeira história e da estimulação para todos os jovens brasileiros. Sintam um orgulho que um dia brasileiros, e é outra coisa que precisa ficar bem claro, a base foi a força pública e que se criou o Exército Constitucionalista, mas nós tínhamos pessoas de todos os estados brasileiros, vários estrangeiros que moravam aqui no Brasil e foram voluntários na luta. Então, não é um movimento separatista de São Paulo, não é uma luta só do povo paulista, não é uma luta do povo brasileiro. Muito obrigada, deputado, pela entrevista, por essa aula de história e essa parte das mulheres eu adorei, viu? Muito obrigada, a gente volta com vocês aí no estúdio. Silvia, Sérgio. Obrigado, Viviane. Voltamos a falar agora com o repórter Jorge Machado, que tem as informações sobre a premiação que acontece hoje aqui na Assembleia do concurso Viso de Pintura e Desenho. Jorge. O concurso WISO de Pintura e Desenho incentiva o intercâmbio cultural. Tem o apoio da Secretaria de Estado da Educação e a Organização Feminina WISO de São Paulo, instituição com 90 anos de existência, e o prêmio completa 26 anos. O concurso WISO de Pintura e Desenho Brasil-Israel para alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino. Os temas tecnologia, ciência, saúde e educação. Mais de 5.000 apostilas foram distribuídas em escolas da capital e do interior, e o juízo oficial do concurso escolheu o aluno Pedro Paulo de Carvalho, de 17 anos, da Escola Estadual Valentim Gentil, da cidade de Itápolis, que fica a 360 quilômetros da capital. Sérgio, Silvia. E Jorge, o Jornal da Assembleia dessa segunda termina aqui. Às 2h30 da tarde, você pode assistir a sessão plenária ao vivo aqui na TV Assembleia. Se você quiser rever alguma reportagem da edição de hoje, é só acessar o site do Jornal da Assembleia pela internet. O endereço é www.al.sp.gov.br e clique em redes sociais. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.